Praticamente tudo em One Piece possui uma vontade. As pessoas possuem vontade, o seu haki. As Akuma no Mi possuem vontades próprias e também as espadas têm as suas vontades. Porém, quando essa disposição das espadas são sanguinárias com o objetivo de trazer maldade, elas ficam reconhecidas como lâminas amaldiçoadas. Então você quer saber todas as espadas amaldiçoadas de One Piece e também como elas são criadas? Então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel e nesse vídeo vamos falar sobre as lâminas amaldiçoadas. Afinal, como elas surgem? Quais espadas que já apareceram possuem esse título? E o que uma lâmina amaldiçoada tem de especial? Então fica até o fim que eu aposto que você vai gostar. E claro, também não se esqueça da maldição do like, que amaldiçoa todo mundo que não deixa o like. Então já deixa o seu like e vamos agora para as lâminas amaldiçoadas de One Piece. Em Logtown, quando Zoro foi até a loja de espadas para substituir as suas que ele tinha perdido, nós descobrimos pela primeira vez as espadas amaldiçoadas. Encontrando a Sandai Kitetsu em um baú de espadas, o Zoro percebe instantaneamente que aquela lâmina era diferente, que ela tinha uma vontade maior que as outras, que ela tinha uma maldição. Dizem que as espadas amaldiçoadas eventualmente matam seu portador. Por causa disso, foi dito que ninguém usaria nenhuma dessas espadas nos últimos tempos. Algumas pessoas ficaram até mesmo paranoicas de que se alguém vendesse uma espada amaldiçoada e a maldição matasse o novo portador, ela voltaria para o vendedor. Por isso, essas lâminas são vistas sempre como algo que não se deve nem mesmo tocar, e são temidas por praticamente todas as pessoas. Mas o que então torna uma lâmina amaldiçoada? E no capítulo 1033 temos uma resposta para isso. No passado, quando Zoro treinava na Vila Shimotsuki, ele conheceu o espadachim Shimotsuki Kozaburo, que percebeu a dedicação do Zoro e o presenteou com um par de katanas para ajudar em seu treinamento. Ele também transmitiu um pouco de sua própria sabedoria sobre as espadas para o Zoro. Uma espada é uma ferramenta para matar. Seu único propósito é matar pessoas. Um ferreiro forja uma espada para poder tirar o máximo de vidas possíveis. E por isso, com a vontade de seu ferreiro, todas as espadas ganham personalidades únicas. E os espadachins são aqueles que dominam essa vontade e essa sua natureza selvagem. E quando essa vontade é muito grande e feroz, elas ganham o título de lâminas amaldiçoadas. Isso é muito interessante porque mostra que cada lâmina tem a sua própria consciência, a sua própria vontade e também a sua própria maneira de ser dominada. E aquelas que possuem uma vontade mais voltada para a sua essência de matar pessoas acabam sendo consideradas amaldiçoadas e são evitadas pelos espadachins. Mas então, qual poderia ser a forma de dar uma vontade a uma lâmina? Como dar a ela um espírito? Isso, sem dúvidas, é usando o haki. Quando o ferreiro entrega toda a sua alma na forja de uma lâmina, essa sua vontade é passada para ela, na sua mais pura essência, o haki. Em sentido literal, haki significa ambição, vontade, desejo ou espírito. Ele simboliza a energia espiritual de um ser vivo. Então um ferreiro habilidoso seria capaz de transmitir esse espírito, essa ambição, para o seu projeto, dando assim uma vontade à sua lâmina. Se o ferreiro cria sua espada com a intenção dela ser incrível, a melhor entre as melhores, ela se torna uma espada especial Meito. Já se ele deseja que ela apenas cumpra o seu papel e mate o máximo de pessoas possíveis, ela se torna uma lâmina amaldiçoada. Então, as primeiras espadas amaldiçoadas a serem apresentadas na história foram as lâminas da classe Kitetsu. Kitetsu é uma escola de ferreiros do país Wano que criou as séries de espadas de mesmo nome chamado Kitetsu.
Essa escola provavelmente ensinava aos seus alunos que a única função de uma espada é tirar a vida de seus oponentes, porque todas as espadas forjadas ali ficaram conhecidas como amaldiçoadas. Kitetsu significa literalmente cortadora de demônios, e algo em comum entre todas as lâminas que possuem maldições é que seus nomes estão de alguma forma relacionados ao submundo ou com demônios. E a primeira dessa classe a ser feita foi a Shodai Kitetsu, que ficou conhecida como a primeira Kitetsu. Essa é uma lâmina da mais alta qualidade. Ela faz parte das 12 melhores lâminas do mundo, conhecidas como espadas de grau supremo. A segunda espada a ser construída foi a Nidai Kitetsu, que ficou conhecida como a segunda Kitetsu. Ela continua sendo uma lâmina especial, mas com uma qualidade inferior à primeira, fazendo parte das 21 lâminas de grande grau. Ela foi forjada por um ancestral do Kozuki Sukiyaki chamado Kotetsu, que inspirou o Sukiyaki a também querer criar a sua própria lâmina. E assim, a terceira Kitetsu foi forjada. Com o nome de Sandai Kitetsu, essa espada continua sendo uma Meito, mas a sua qualidade é ainda menor que a segunda, e ela apenas se tornou uma lâmina de grau. Inicialmente, ela foi criada pelo Kozuki Sukiyaki em imitação da segunda Kitetsu em um ano, e foi exportada para o exterior e acabou sendo adquirida por um dono de uma loja de espadas em Logital, onde o Zoro a encontrou e a pegou como parte do seu trio de espadas. Todas as espadas Kitetsu são amaldiçoadas, e elas passaram a ficar mais fracas a cada nova lâmina forjada, sendo o grau mais alto das três a Shodai Kitetsu, que não foi apenas a primeira das espadas a ser forjada, mas também é a mais forte delas. Algo bem interessante da classe das Kitetsu é que elas foram inspiradas em espadas reais chamadas Sengo Muramasa. Muramasa era o nome de uma escola de ferreiros onde foi construída várias espadas que ficaram conhecidas por todas elas serem amaldiçoadas. E muitos diziam que ao tocar nelas, eles podiam sentir uma sede de sangue, sendo incitados a matarem pessoas ou a tirarem suas próprias vidas. Outra espada amaldiçoada no mundo de One Piece é a Kikoku, usada pelo Trafalgar Law. Kikoku é um termo japonês arcaico para os lamentos de um fantasma inquieto, tendo especialmente os caracteres para Oni e Ogro, que se lido em um contexto chinês significa um fantasma demônio. A maioria das capacidades reais da Kikoku ainda são desconhecidas, já que na maioria das vezes o Law a usa combinada com seus poderes da Opi Opi no Mi, servindo como um catalisador para suas habilidades, como cortar pessoas ou perfurá-las sem realmente causar danos reais. Com força total, ele poderia dividir uma montanha inteira. Mas sozinho, Kikoku foi durável o suficiente para bloquear os fios do Doflamingo, o que é um feito notável, já que a maioria das armas, desde então, foram facilmente cortadas por esses fios. Então existe a chance dela também ser uma espada Meito especial. Mas como Law raramente é visto cortando com a Kikoku diretamente, ainda não sabemos seus verdadeiros poderes. Porém, o fato dela ser uma lâmina amaldiçoada é algo bem interessante. E a próxima lâmina que temos é a Ema. A Ema não foi confirmada ainda ter sido uma lâmina amaldiçoada, mas ela foi forjada pelo Shimotsuki Kozaburo, o ferreiro que falou para o Zoro que uma lâmina é criada apenas para tirar vidas. Se ele possui essa convicção, sua vontade e seu espírito foram passadas para sua espada quando ele a forjou. Ema possui uma personalidade problemática. Ela tem a característica de liberar o haki do armamento de todos que a usam em quantidades excessivas, cortando muito mais do que o pretendido. Por causa disso, ela se tornou infame como uma espada impossível de manejar e dominar, e até mesmo o Kinemon a temia. Depois de testá-la, o Zoro cortou um penhasco inteiro, apesar de pretender derrubar apenas uma árvore, porque a Ema o forçou a usar mais haki do armamento do que o necessário. E à primeira vista, isso pode parecer ser uma grande vantagem, e até pode ser,
Mas o Haki é a força vital de um ser vivo. Gastar mais do que o necessário pode fazer com que a pessoa se canse rapidamente ou, na pior das hipóteses, até mesmo perca sua vida. Por isso, empunhar a Ema é tão perigoso. E por isso, ela pode ser considerada uma lâmina amaldiçoada. De acordo com Kozaburo, ele nomeou especificamente sua melhor obra-prima em homenagem ao deus do inferno budista por causa da sua personalidade perigosamente difícil de controlar. Ema é o rei do inferno no mito budista japonês, o juiz das almas mortas. Ela é a versão japonesa de Yama, o rei do inferno. A Ema deriva principalmente do chinês budista Yanluo, que por sua vez é baseado no deus hindu da morte, também chamado de Yama. Com isso você pode perceber que o seu nome também está intimamente ligado ao Rei do Inferno, fazendo conexão com as outras lâminas amaldiçoadas que vimos. Outra lâmina que possivelmente carrega uma maldição é a Durandal do Cavendish. E isso por causa da sua segunda personalidade lunática e sanguinária, conhecida como Hakuba. O Cavendish possui uma dupla personalidade chamada Hakuba, que aparece apenas quando ele adormece. Hakuba é cruel e impiedoso, e ataca as pessoas ao seu redor com uma velocidade incrível, enquanto usa um sorriso demoníaco no seu rosto, desaparecendo apenas quando todos são derrotados ou são mortos. Vimos que a Ema tem o poder de forçar seus usuários a usarem o Haki do rei. Então, e se o Hakuba na verdade foi a vontade da espada Durandal, forçando seu usuário a matar pessoas? Sabemos que as espadas amaldiçoadas possuem uma vontade forte, e sabemos que o objetivo dessas espadas é matar pessoas. Então o Hakuba pode ser a vontade da Durandal, que força seu usuário a cumprir a sua missão de essência, cortar o máximo de pessoas possíveis. Hakuba significa literalmente cavalo branco, que faz referência com Cavendish, mas também faz referência com o primeiro cavaleiro do Apocalipse, que anda montado em um cavalo branco e possui uma máscara. Quando Cavendish se transforma em Hakuba, toda sua aparência e expressão muda, e fica muito parecido com as máscaras usadas em dramas e em teatros. Além disso, algo muito interessante é que em Dressrosa, quando Cavendish se esforça para vencer a vontade de Hakuba e voltar ao controle de seu corpo, os dois então ficam no controle do corpo ao mesmo tempo, cada um controlando um lado. E nesse momento, os seus olhos assumem a forma dos olhos de gavião do Mihawk. Tanto os olhos do Cavendish quanto os olhos do Hakuba eram normais antes dos dois assumirem o corpo juntos. Isso pode indicar que dominar a vontade e a personalidade de uma lâmina pode ter algo relacionado com o misterioso olho de gavião. Basicamente, quando uma espada e o seu portador estão em sincronia, quando uma lâmina é dominada, o portador obtém esses olhos. Os olhos de gavião possuem duas íris amarelas, enquanto um olho normal tem apenas uma íris. Duas íris indicando duas personalidades presentes ao mesmo tempo no corpo. Se isso estiver certo, pode ser um sinal do porquê Mihawk possui esses olhos o tempo todo. Isso porque ele dominou completamente a vontade de sua espada e eles se tornaram um só e estão em completa harmonia. Isso também poderia ter algo relacionado ao olho fechado do Zoro. Mas outra espada, que embora não seja confirmada como uma espada amaldiçoada, muito provavelmente será apresentada como uma no final da série, é a Ryu, empunhada pelo comandante da 2ª Divisão dos Piratas do Barba Negra, o Shiryu. O nome Ryu significa literalmente tempestade e trovoadas. Além disso, essa espada foi confirmada como uma lâmina especial Meito. Mas o que realmente nos diz que ela pode ser uma lâmina amaldiçoada
é a sua sede de sangue. Foi dito pelo Shiryu durante o arco de Impel Down que a sua espada o incentiva a cortar pessoas. Por causa disso, e também pela personalidade lunática do Shiryu, a Ryu já foi banhada no sangue de muitas pessoas, principalmente nos prisioneiros de Impel Down, que sempre que podia, o Shiryu os atacava por seu próprio prazer. E bom, então sabemos que uma espada pode ser infundida com o espírito, com o haki do seu criador, dando assim uma vontade para a lâmina. Se sua ambição e seus desejos forem algo bom relacionado à qualidade da lâmina, ela se torna uma Meito normal. Mas se o seu desejo for em tirar o máximo de vidas possível, ela se torna uma espada amaldiçoada. E bom, eu acho muito interessante essa ideia de vontade das espadas e como elas podem estar relacionadas com os olhos de gavião. Além disso, se cada espada com uma vontade forte tiver a sua própria manifestação, aquele ceifeiro que apareceu para o Zoro praticamente sem lógica nenhuma, pode ser a manifestação da Emma, que é chamada de Rei do Inferno. Seria muito interessante ela se manifestando no olho fechado do Zoro, e quando ele abrir, ele vai ter as duas íris igual ao do Mihawk. Então podem guardar isso que eu tô falando. Mas então é isso, eu espero muito que você tenha gostado do vídeo e se você gostou, deixa o like que isso ajuda muito. Também se inscreva no canal e ative o sininho, porque desse jeito todo vídeo novo vai chegar aí pra você e você não perde nenhum. Então, muito obrigado por você ter assistido e até a próxima!